Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando ao deputado Caíto Quintana que relate o item 1 da pauta, projeto de lei 368, de autoria do Poder Executivo. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, o presente projeto de número 368/2013 é autoria do Poder Executivo e pede autorização legislativa para reversão do imóvel que especifica o município de Santa Helena. Como o imóvel é do Estado e compete, portanto, ao Executivo fazer essa reversão em virtude do município ter passado para o Estado para sim específico e o Estado não ter construído o objeto da doação, hoje está se pedindo autorização para que devolva-se esse terreno ao município. É de competência do Poder Executivo, não há impedimento constitucional nenhum, razão pela qual opinamos pela legalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 3 da pauta é uma emenda de plenário. O relator é o deputado pastor Edson Praxic, uma emenda de plenário ao projeto de lei 513. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o nosso parecer é pela não aprovação, portanto, nosso parecer é contrário, por uma questão muito simples. A emenda do nobre deputado descaracteriza a proposição. E o nosso regimento interno, no seu parágrafo 4º, no artigo 137, diz que nós não podemos a pensar, incluir emendas que descaracterizem, que façam, né, com que o objeto da lei ou da proposta de lei, ela se descaracterize. Então, nosso parecer é contrário. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao... Deputado Escanavaca. De pedir ao pastor que lesse a emenda para que a gente pudesse ter ciência dela. Apenas um momento, para me localizar aqui, são tantos. Aqui, ó. Modifique-se o artigo 1º do projeto de lei 503 de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais nas praças de alimentação dos shopping centers e restaurantes no Estado do Paraná. Artigo 1º. As praças de alimentação dos shopping centers e restaurantes estabelecidos no Estado do Paraná, mantidos pela iniciativa pública ou privada, deverão dar preferência e prioridade de seus lugares e assentos para pessoas com necessidades especiais, idosos e gestantes. Seria essa a alteração. Tirar a palavra obrigatoriedade e substituí-la pelo termo preferência. Dos 5% também, bem lembrado. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, o parecer do relator. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Péricles de Mello relata o item 4º da pauta, projeto de lei 251, de autoria do deputado Evandro Júnior. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Basicamente, nós entendemos que a iniciativa é de competência da União, por meio da agência reguladora
sobre questões relativas à internet. O projeto do deputado estadual Evandro Júnior busca disponibilizar ao consumidor paranaense o abatimento, o ressarcimento do valor pago aos assinantes de serviço de internet que receberem o serviço ineficiente e que tiverem o serviço interrompido. Quanto ao mérito, é um projeto interessante, mas, pela análise da nossa assessoria, esse projeto é inconstitucional porque é de competência da União. Então, pareceria contrário por esse motivo. Continua em discussão. Em votação, o parecer do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O parecer do relator. Nós vamos voltar ao item 2 da pauta, cujo relator é o deputado Nereu Moura, projeto de lei 369, de autoria do Poder Executivo. Vossa Excelência, deputado, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei tem como objetivo devolver ao município de Catanduvas imóvel doado pelo município ao estado do Paraná, conforme as matrículas aqui gravadas. O município está recebendo do governo do Paraná a devolução dos imóveis. O projeto de lei é legal, constitucional, tem legitimidade, por isso meu parecer é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 5º da pauta é o projeto de lei 276, de autoria do deputado professor Lemos, que recebeu parecer contrário do relator deputado Pedro Lupion. Na ocasião, o projeto, antes da votação, foi concedido vista ao deputado Tadeu Venere, a quem eu consulto e passo a palavra. Senhor presidente... Vossa Excelência tem voto separado. Tem voto separado. Tem a palavra. Na realidade, senhor presidente, o voto separado, ele se resume a dizer que a Constituição Estadual, no artigo 53, cabe à Assembleia Legislativa a constituição do governador, a qual não é exigida, no entanto, para o especificado no artigo 54, expor sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento, e, no artigo 124, a iniciativa dos projetos caberá a qualquer membro da Assembleia, ao governador, aos tribunais e ao Ministério Público, que poderão solicitar o seu arquivamento ou sua restituição em qualquer fase de tramitação. Parágrafo único. Todos os projetos ressalvada a competência exclusiva do governador, dos tribunais e do Ministério Público terão origem na Assembleia Legislativa sob a iniciativa de qualquer deputado ou comissão. Salvo engano, é perceptível que ao Legislativo incumbe a iniciativa da proposta, portanto não se vislumbra nenhum vício de iniciativa, razão pela qual subentende-se constitucionalidade no presente projeto. Quanto à competência exclusiva do governador sobre a matéria, diante de todo explicitado, percebe-se que nenhuma interferência houve no tocante à violação do princípio constitucional da independência dos poderes. Possui o autor a competência, no nosso entendimento, necessária para propor a matéria em apreço. O nosso voto em separado é pela aprovação, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Continua em discussão, com a palavra o deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, com todo respeito, me surpreende o voto do deputado Tadeu Venere, até porque na sessão passada baseei o meu relatório justamente em um projeto similar, ainda do professor Lemos, do ano de 2011, e um projeto similar da deputada Mara Lima, no ano de 2012, que foi justamente o deputado Tadeu Venere que deu parecer contrário por vício de iniciativa. Projeto similar, projeto que trata exatamente do mesmo tema, e continuo arguindo que o projeto é sim constitucional, senhor presidente. Continua em discussão. Vamos votar o parecer do relator, deputado Pedro Lupion, cujo parecer é contrário pela inconstitucionalidade, portanto, do projeto. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, os que forem contrários que se manifestam. O parecer do relator está aprovado, com os votos contrários do deputado Péricles de Mello e Tadeu Venere. O item número 6 da pauta é um projeto número 36, de autoria do deputado Hermas Brandão, que recebeu do relator, deputado Péricles, um parecer favorável com uma emenda.
e foi concedido vista ao deputado Adhemar Traiano. Consulto o deputado Traiano. Se algum comentário, voto em separado. Senhor presidente, consultando o secretário da Fazenda, Raul, ele não se posicionou contrário à iniciativa do deputado Hermes Brandão. Por essa razão, nós não vamos apresentar voto separado. Continua em discussão. Portanto, colocamos em votação o parecer do deputado Péricles de Mello, que é favorável com uma emenda. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 7 é um recurso ao projeto de lei 325, que tem como relator o deputado Pastor Praxic. Vossa Excelência, deputado, tem a palavra. Recurso ao projeto de lei 325 de 2013. Súmula. Obriga o Fórum Extrajudicial a incluir nos registros de escrituras públicas e contratos de financiamento imobiliários o nome e a inscrição no CRECE do responsável pela intermediação. O projeto de lei teve parecer contrário à sua aprovação, publicado em 23 de agosto de 2013. Diante da decisão negativa, foi interposto o recurso, o qual não merece prosperar, vez que a inclusão do nome e a inscrição do Conselho Regional, o CRECE, da pessoa física ou jurídica, no momento do registro da escritura pública, é um tema que versa sobre registros públicos, regulamentado no artigo 1º da Lei Federal número 6.015 de 1973. Lei de Registros Públicos. Ao informar que o projeto de lei 325/2013 é constitucional pautado no artigo 242, parágrafo 1º da Constituição Estadual, que é a alegação da defesa, verifica-se que data vênia enganou-se o nobre parlamentar, eis que o dispositivo menciona sobre as atividades gerais dos serviços notariais, e não sobre um tema que já encontra-se previamente disposto em lei federal, qual seja registros públicos. Tal dispositivo encontra perfeita consonância com o artigo 236 da Constituição Federal. Contudo, a regulamentação do tema já existe por meio da Lei Federal 8.935 de 1994. Ademais, a Constituição da República prevê em seu artigo 22, inciso 25, que a presente matéria de competência privativa da União, não cabendo ao Poder Legislativo efetuar alterações em seu conteúdo. Desta forma, senhores deputados, opina-se pela não aprovação em virtude de sua inconstitucionalidade gerada por vício de iniciativa do Poder Legislativo. É o nosso parecer. Em discussão. Com a palavra o deputado. Em votação o parecer do relator. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. Item 8, também de relatoria do deputado Pastor Praxic, projeto de lei 244, de autoria do deputado Teru Cato. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Projeto de lei 244 de 2013 institui, conforme especifica, transporte gratuito em linhas coletivas interestaduais aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos no Estado do Paraná. O presente projeto de lei visa a concessão de passagens gratuitas no transporte rodoviário interestadual às pessoas com mais de 60 anos de idade. Todavia, o mesmo encontra-se revestido de vício de iniciativa por adentrar em matéria de competência privativa do Poder Executivo, conforme preliciona os artigos 66 e 87 da Constituição Estadual, onde diz: as leis que disponham sobre a organização e funcionamento das secretarias de Estado,
bem como que tratam das atividades a serem desenvolvidas por essas secretarias, são de iniciativa privativa do governador do Estado. Sendo a presente matéria de competência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, resta caracterizada a interferência do legislador estadual em matéria de competência do Poder Executivo, razão pela qual constata-se que o presente projeto de lei violação do princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição da República e artigo 7º da Constituição Estadual. Ademais, senhores deputados, conforme o parecer técnico emitido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, bem como do Departamento de Estradas e Rodagem, o presente projeto de lei não merece prosperar. Desta forma, opina-se pela não aprovação em virtude de sua inconstitucionalidade gerada pelo vício de iniciativa. Destaco também, senhor presidente, que essa gratuidade ela já é contemplada pela lei específica, o Estatuto do Idoso. É o nosso parecer. Senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o deputado Nereu Moura. Data vênia, senhor presidente, a respeito ao bom parecer elaborado pelo deputado pastor Edson Pratezik, eu vou pedir vistas para estudar a matéria e para que eu possa votar na próxima sessão. Está concedido o pedido de vista a Vossa Excelência. O item 9º da pauta, projeto 238, recebeu parecer contrário na sessão anterior e foi concedido vista ao deputado Pedro Lupion. Projeto de lei número 238, consulta ao deputado. Não há voto em separado, nem comentário. Continua em discussão o parecer do deputado Praxi, parecer contrário. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer. O item 10º da pauta, projeto 290, recebeu o parecer contrário do deputado Nereu Moura e foi concedido vista ao deputado Péricles de Mello, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, me pareceu assim, sem muita reflexão na sessão passada, intuitivamente uma coisa correta. Se legislar a Assembleia minimamente exigindo uma questão relativa à identidade do Paraná e feita por instituições de ensino superior paranaense, eu achei que era uma coisa meritória. Um deputado estabelecer que as instituições de ensino superior do Paraná devem fazer pelo menos uma questão no vestibular relativa a escritores locais. E houve um debate sobre inconstitucionalidade, mas nós nos chamaram a atenção que tem uma lei parecida, aliás, muito mais abrangente até, que foi uma lei exige dos candidatos no processo seletivo para ingresso em curso de educação superior de instituições de ensino superior do Estado do Paraná, conhecimento sobre história, geografia e a atualidade do Estado do Paraná nas disciplinas de história e geografia. Fica exigido dos candidatos no processo seletivo para ingresso em cursos, geografia e atualidades. Parágrafo único. As questões sobre história e geografia do Paraná deverão representar pelo menos 20% em cada área de conhecimento. Essa lei foi promulgada em 12 de agosto de 2008. Se não me engano, a lei do deputado Nereu Moura, deputado Nereu, informaram. Então, vejo como há uma legislação semelhante, eu acho, do ponto de vista do mérito, uma coisa boa para o Estado. Porque se fosse, nós não podemos legislar em instituições que não são paranaenses. Por Instituto Federal do Paraná, localizado no Paraná, não é instituição federal, que pode fazer vestibular igual para todos. Mas instituições paranaenses que fazem vestibular aqui, eu acho que é meritória essa ideia de resgatarmos a nossa identidade, conhecimentos da cultura local, da história local, e particularmente no projeto da questão das letras locais. Então, o meu parecer nesse sentido é favorável mesmo, porque é uma lei já que foi promulgada nesse sentido. Com a palavra o deputado Caíto Quintana. Senhor presidente, eu continuo afirmando que o vestibular é de caráter universal. Não pode ter privilégios para determinados estados, sob pena como eu já disse, dos paranaenses que forem fazer em outro estado acontecer igual. Agora, mais ainda, deputado Péricles, não há razão
o seu parecer favorável, porque se existe uma lei mais abrangente do que essa... Não, para a história. Né? Mas não existe porquê de fazer uma outra lei restritiva. Eu acho que o meu parecer é contrário, porque já foi diversas vezes discutido nessa CCJ e nessa casa. E ficou absolutamente claro de que vestibular, concorrência pública, essas questões são universais, não se pode colocar partes que tenham benefícios em detrimento aos demais. Senhor presidente, Continua em discussão. a lei do deputado Alexandre Cury, me desculpe, foi relatado para ser favorável do deputado Nereu. E a lei fala sobre história e geografia, não sobre literatura. Eu usei como parâmetro para o meu argumento. Veio o deputado Caíto. O vestibulando que se inscrever para fazer vestibular no Paraná, ele vai saber que vai cair questão sobre literatura paranaense. É uma coisa legítima, profundamente legítima. Porque o vestibular no Paraná deve resgatar questões da nossa identidade. E as pessoas que vêm para cá fazer vão estar já sabendo que tem que estudar a literatura paranaense. É muito bom para difundir, inclusive, nossa literatura. Se me permite uma parte? E veja, deputado Caíto, tem uma coisa muito interessante quando o senhor fala a palavra universal. É um tema que eu estudei um pouco, assim, eu gosto de falar sobre isso. A categoria mais abrangente da ciência, da filosofia e das artes é a categoria do particular, que é a relação entre universal e singular. Por isso é mais bonito ainda esse tema. Porque as pessoas só conseguem compreender alguma coisa profundamente quando fazem a relação entre aquilo que é universal com a singularidade. Para não ser apenas uma teoria geral, uma teoria concreta, que descobre no real a verdade. Então, eu vou defender, assim, do ponto de vista do mérito, inclusive, da legalidade. Eu acho que é muito importante, eu sou da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, nós somos um Estado, muitas vezes chamado de periférico, que não valoriza sua identidade, um Estado que, às vezes, copia valores de fora. E tem toda uma história no Paraná de setores importantes da nossa história que lutaram pela identidade paranaense, que está em processo de construção. Eu acho que até já existe isso, para ser mais franco. Eu acho que quando o vestibular é feito o vestibular, a universidade tem essa possibilidade, já nos vestibulares do Paraná, já caem questões relativas à geografia paranaense, à história paranaense e à literatura. Mas é tão simples você colocar uma questão. Nós temos grandes mestres da literatura, Dalton Trevisan, Paulo Leminski, tem uma série de escritores assim que estão aparecendo. O livro do Paulo Leminski agora foi uma surpresa, ali de Poesia Não Vende, foram milhares de livros vendidos. Então, eu acho que seria bom para a Assembleia, e como não tem problema de legalidade, por esse aspecto que eu disse, que são instituições do Paraná e que vão publicar antes que poderão fazer questões sobre, vão fazer questões sobre literatura, uma questão só, provavelmente só vai despertar o maior interesse pelo vestibulando sobre a história do nosso Estado e a literatura do nosso Estado. Portanto, o meu parecer é favorável. Senhor presidente, para complementar, deputado Pérez, eu acho profundamente importante que o primeiro e segundo grau, as universidades, no curso, introduzam matérias e histórias sobre o Paraná. O que não pode, o que não é permitido, é de que no vestibular, quando há uma seleção que é livre para todas as pessoas participarem, seja do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, você regionalize uma pergunta. Eu não quero ser radical, mas eu diria o seguinte: a Faculdade de Ponta Grossa, daqui a pouco nós aprovamos uma lei aqui que num concurso de vestibular em Ponta Grossa deva sair questões a respeito daquele município onde está a faculdade. Em Francisco Beltrão, a mesma coisa. Não. Durante o curso é essencial que se ensine sobre o Paraná. Mas o vestibular não pode, porque ele privilegia alguns candidatos em detrimento aos outros. Isso é regra de concorrência pública também. Não pode. Para encaminhar, senhor. Com a palavra o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, senhores deputados, eu não sei se o aspecto legal, na verdade, é correto ou não. Eu vou fazer aqui uma fala em relação de um conhecimento que eu tive e tenho, por exemplo, no estado de Santa Catarina. Minha filha prestou vestibular alguns anos atrás em Santa Catarina.
E ela teve uma excepcional classificação e só ficou fora porque 30% das questões do vestibular eram atinentes ao conhecimento geral do Estado de Santa Catarina. Então, eu não sei se é competência nossa de estabelecer isso como regra, ou a própria universidade, por iniciativa própria, valorizando o Estado, possa propor isso. Mas eu estou dando um exemplo muito claro, porque eu vivenciei isso com a minha filha. Ele prestou um vestibular em Santa Catarina e teve essa situação. Ela acabou não entrando na universidade em função exatamente da falta do conhecimento das questões regionais do Estado, que ela não tinha conhecimento que isso ia acontecer. Então, eu estou fazendo aqui uma colocação que eu não sei se nós poderemos instituir por lei, ou, quem sabe, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, fazermos uma sugestão para que, numa conversa com as universidades, possam fazer essa valorização do Estado. Eu acho que esse seria um caminho. Agora, como regra, eu não posso afirmar aqui taxativamente se é possível ou não. Senhor presidente, eu queria fazer uma última pergunta. Com a palavra o deputado Nereu Moura. O professor Péricles, claro, o professor Péricles tem vontade de falar até pelo fato de ser professor. Então, é a razão pela qual ele está encaminhando já por diversas vezes essa matéria. Senhor presidente, não obstante todo o argumento colocado pelo deputado Péricles sobre essa matéria de forma bastante consistente, mas existem decisões do Supremo Tribunal Federal, já inclusive há uma lei do Estado de São Paulo, declarando inconstitucional porque fere a autonomia universitária. Compete às universidades estabelecer o conteúdo das provas do certame classificatório para o ingresso na universidade. Portanto, já existe uma decisão nesse sentido, que é a autonomia universitária elaborar a prova para o concurso vestibular. Razão pela qual eu mantenho o parecer contrário à tramitação desta matéria. Queria colocar só mais um argumento, último. Último argumento. Qual é a primeira coisa que uma pessoa que vai se mudar para um país faz? Estudar a realidade do país onde vai viver. Qual é a primeira coisa que o estudante que quer vir para o Paraná... Já imaginou se é o seguinte, que para entrar num país... Não é isso, não é isso que eu estou dizendo. O estudante está se preparando para o vestibular. Meu Deus do céu, se ele souber que vai ter uma questão de literatura do Estado, ao qual ele vai morar, se passar, isso é crescimento. São dois aspectos importantes. Um que é o crescimento, mostrar a realidade paranaense, a cultura paranaense para o Brasil todo, porque o Paraná faz parte do Brasil, não é outro país, e porque a pessoa está vindo aqui. Esse é o argumento do Caíto. O argumento do deputado Nereu é o argumento de autonomia universitária. Eu duvido, se aprovada essa lei, que algum professor da universidade vai entrar contra essa lei, que exige uma questão de literatura, valorizando um Estado que tem mestres da literatura reconhecidos universalmente, não é só no Paraná, são conhecidos no mundo inteiro. Então eu prefiro trabalhar com um pouco da nossa identidade. Peço voto favorável. Bom, vamos encerrar a discussão. O parecer do deputado Nereu Moura é contrário em virtude do binômio autonomia universitária, se é que eu entendi. E respeito o parecer do deputado Péricles de Mello, que defende o paranismo na questão do vestibular. Portanto, nós encerramos a discussão e colocamos em votação o parecer do deputado Nereu Moura, que é contrário ao projeto de lei do deputado Paranhos, que obriga as instituições de ensino superior a preverem nos testes vestibulares, no mínimo, uma questão versante sobre obra de escritor paranaense. Em votação, os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator, deputado Nereu Moura, permaneçam como se encontram, os que forem contrários, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5. Favoráveis ao Nereu, 1, 2, 3, 4. Contrários,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Não? Peraí, vamos. Então, os que forem favoráveis ao deputado Nereu Moura permaneçam como se encontram. 1, 2, 3, 4, 5. Os que forem contrários, 1, 2. Pois é. 6 a 5. Então está rejeitado o parecer do Nereu? Olha, vamos. Está rejeitado o parecer do relator. Exatamente. Por 6 votos a 5. O item 11 da pauta, o relator é o deputado Turini, projeto de lei 241, de autoria do deputado Luiz Carlos Martins e Neide Prevô. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, os autores que dispõem sobre o Estatuto Estadual dos Direitos do Feto e das Gestantes. Esse projeto, em vários artigos, ele conflita com o Código Penal, o Código Civil, já existe em matéria pacificada pelo Supremo. Então, em função da ilegalidade e da inconstitucionalidade, nosso parecer é pela não aprovação. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Caíto Quintana relata o item 12º da pauta, projeto de lei 307, de autoria do deputado professor Lemos. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente e senhores parlamentares, o projeto de lei 307 de 2013 do deputado Lemos dispõe sobre o plano de safra anual no âmbito da política agrícola do Estado do Paraná. Na verdade, o projeto ele relaciona, na sua grande maioria, o que determina o plano de safra anual da agricultura brasileira. E avança em colocações que não nos compete a entrar determinando, por exemplo, o que o plano de safra deve constar na política agrícola prevista na Lei 9.917 de 2002, devido à não possibilidade de que o legislador estadual possa violar dispositivo da lei anterior, é que o nosso parecer é pela não aprovação devido à sua inconstitucionalidade e ilegalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Péricles de Mello relata o item 14º, projeto de lei 365, de autoria do deputado Wilson Quinteiro. Nesse projeto, baixa em diligência a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como pelo parecer do Instituto Ambiental do Paraná e AP acerca do objeto do projeto, para que se manifeste acerca da viabilidade do mesmo. Está, portanto, designada a diligência à Secretaria de Meio Ambiente, a pedido do relator. O deputado Pedro Lupion relata o 15º item da pauta, projeto de lei complementar 14, de autoria do deputado professor Lemos. Vossa Excelência, deputado, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei do deputado professor Lemos, projeto de lei 14 de 2013, altera os artigos 1º e 2º, no que especifica da Lei Complementar número 100, de 4 de julho de 2003. A proposição visa alterar o regime jurídico de professores de 1º e 2º grau
iniciada por parlamentar da Assembleia Legislativa, inconstitucionalidade diante do evidente vício de iniciativa, observância aos artigos 66 e 84 da Constituição Estadual, iniciativa essa privativa do chefe do Poder Executivo. A alteração do regime jurídico dos servidores do Poder Executivo só pode ser realizada por iniciativa do governador, considerando a regra do artigo 66, inciso 2º da Constituição Estadual. A proposição busca alterar a forma de contrato de professores com o Poder Executivo, iniciada por parlamentar, é evidentemente inconstitucional à luz da Constituição Estadual e do princípio da separação de poderes. O legislador estadual tem como obrigação, antes mesmo de iniciar a atividade legiferante, a análise da proposição à luz da Constituição Estadual, parecer pela rejeição do projeto de lei, considerando inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, com o voto contrário do deputado Péricles de Mello, e do deputado Nereu Moura e do deputado Tadeu Venere. O deputado Tadeu Venere relata o item 16º da pauta. Projeto de lei 281, de autoria do deputado Turini. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O deputado Pedro Lupion relata o item 17º, projeto 459, de autoria do deputado Hélio Ruge. Projeto de lei para conceder o título de cidadão honorário, a observância dos requisitos da Lei Estadual número 13.115 de 2001, uma vez observados os requisitos legais para a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Osvino Ricardi, nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Deputado Pastor Praxic relata o projeto de lei 317, de autoria do deputado professor Lemos. Acrescento o inciso 5º ao artigo 129 da Lei Estadual 6.174, de 16 de novembro de 1970, regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná, no que diz respeito ao tempo de serviço prestado por professores e funcionários de escola, contrato Paraná Educação. Sem delongas, senhor presidente, nosso parecer pela não aprovação em função do gritante vício de iniciativa. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permanecem como se encontram. Está aprovado. Com a palavra o deputado, voto contrário do deputado Péricles de Mello e Tadeu Venere. Com a palavra do deputado... O meu também, senhor presidente. O meu também. Deputado Nereu Moura também. Voto para... Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou deixar sem comentar, senhor presidente. Não vai comentar. O item 19º da pauta, relator o deputado Caíto Quintana, relata o projeto de lei número 15. Senhor presidente, o projeto de lei número 15, deputado Neile Prevô, regulamenta as normas de segurança em locais fechados com grande concentração simultânea de público. Como é a questão de regulamentação de normas de segurança, senhor presidente? Eu opino de que ele baixe em diligências para que a gente tenha um parecer da Secretaria de Segurança Pública a respeito do assunto e volte a se pronunciar quando esse parecer for apresentado. Concedido o pedido de diligência à Secretaria de Segurança Pública. Deputado Nereu Moura relata o item 20 da pauta, projeto de lei 261, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Projeto de lei de autoria do deputado Verde desta Casa, aliás, do único deputado pertencente ao Partido Verde, deputado Rasca Rodrigues, tem como objetivo... o deputado Ascioli também, são dois deputados. O objetivo do projeto de lei é instituir a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de maio e adota outras providências. O parecer é favorável na forma da emenda substitutiva, senhor presidente. Nós estamos dando técnica legislativa à matéria proposta pelo nobre deputado Rasca Rodrigues. Em votação,
Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Escanavaca relata o item 21, 22, 23 e 24 da pauta e tem a palavra. Projeto de Lei 371/2013, autor Alexandre Cury, declara de utilidade pública a Associação dos Hortifrutigranjeiros de Turvo, com sede no município de Turvo. Parecer favorável na forma da emenda substitutiva geral em anexo, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 364/2013, autor deputado Valdir Rossoni, ampliando a sua base, declara de utilidade pública o Instituto Cicobi Paraná para o Desenvolvimento Sustentável, com sede fora na cidade de Maringá. Parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 362/2013, autor deputado Nele Prevô, declara de utilidade pública o Instituto Diamante Verde, com sede fora no município de Curitiba. Parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 372/2013, autor deputado Willy Genari, declara de utilidade pública a Fundação Universitária de Toledo, FUN Universitária, com sede fora na cidade de Toledo. Parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira. Levanta-se a sessão.